Cubo, de 1997, é um dos filmes de ficção científica mais enigmáticos e simbólicos dos anos 90. Ele combina suspense claustrofóbico, lógica matemática e alegoria existencial. O verdadeiro mistério sobre o cubo não é apenas o que ele é em termos físicos, mas por que ele existe e quem o construiu. O cubo é uma estrutura colossal e labiríntica composta por milhares de salas cúbicas idênticas, algumas com armadilhas mortais. Cada cômodo mede 14 pés de largura por 14 pés de altura por 14 pés de comprimento, e as salas se movem periodicamente, alterando sua disposição, o que faz com que o interior mude de configuração, confundindo os prisioneiros. Do ponto de vista físico, ele é um mecanismo geométrico modular, onde cada módulo é uma célula habitável. No final, descobre-se que o cubo tem uma estrutura interna precisa e matemática, organizada em torno de coordenadas numéricas inscritas nas portas de cada sala. Essas coordenadas indicam a posição do cômodo dentro da estrutura e ajudam a determinar quais salas são armadilhadas, sendo que os números primos e potências indicam perigo. O funcionamento do cubo é puramente mecânico e matemático. Cada sala está conectada a 6 outras, uma em cada face do cubo, e o movimento cíclico do conjunto cria um labirinto móvel. Ele opera segundo princípios de engenharia modular e simetria tridimensional, sustentado por mecanismos automáticos que giram, deslizam e rearranjam as salas de tempos em tempos. A explicação dada por um dos personagens, o engenheiro Worf, é que o cubo foi construído por partes independentes, sem que ninguém tivesse uma visão do projeto inteiro. Cada equipe trabalhou em um componente sem saber o propósito final, algo que lembra o conceito burocrático da alienação industrial presente na obra de Kafka, que falaremos mais adiante. Assim, o filme tem uma interpretação política e social, pois o cubo seria uma metáfora do sistema burocrático e impessoal da sociedade moderna. Ele existe porque a máquina social o construiu, sem propósito moral ou racional definido. Ninguém sabe o que é o cubo, ninguém sabe quem o pediu, ninguém sabe quem o paga e eles só continuaram construindo porque é isso que se deve fazer. Ou seja, o cubo é um produto da alienação humana, uma obra sem criador consciente, gerada pela soma cega de burocracias e indiferenças. Há também uma segunda interpretação, a existencial, já que o cubo pode ser lido como uma metáfora da própria existência humana, um labirinto absurdo, sem sentido ou saída clara. Os personagens representam arquétipos como o lógico, o cético, o idealista, o agressor e o inocente, tentando encontrar um sentido racional em um universo irracional. Assim como na vida, as regras parecem existir, mas seu propósito é incognoscível. E por fim uma interpretação científica e tecnológica, pois o cubo pode ter sido um experimento governamental secreto, uma estrutura de confinamento, teste ou observação comportamental. Essa interpretação é reforçada pelos diálogos sobre orçamento público e engenharia militar, mas o filme nunca confirma nada para o espectador, nem mesmo no final dele. Isso lembra também a obra de Albert Camus, em O Mito de Sísifo, que define o absurdo como o confronto entre o desejo humano por sentido e a indiferença do universo. O homem quer compreender o mundo, mas o mundo permanece silencioso. Essa é precisamente a essência de Cubo, de personagens racionais, desesperados por lógica tentando compreender o cubo, presos em uma estrutura que parece ter uma ordem matemática, mas que não tem nenhum propósito moral ou existencial. Cada tentativa de explicar o cubo, por matemática, por engenharia, por política, acaba falhando aqui e ali e mudando com o passar do filme, porque o sistema não oferece respostas. É o mesmo dilema de Sísifo da obra de Camus, condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima, no esforço racional do homem que é inútil diante de um mundo sem sentido. O filme também traz um tanto de Kafka, já que em romances como O Processo e O Castelo, Kafka descreve sistemas burocráticos labirínticos em que o indivíduo é punido ou testado sem motivo, tentando alcançar uma autoridade que nunca se revela. O cubo é a encarnação arquitetônica dessa ideia de Kafka. Não há um vilão responsável, você não sabe quem é, há apenas engrenagens de um sistema autônomo. O cubo é assim um castelo mecânico, o símbolo da alienação moderna, onde o indivíduo é esmagado por estruturas que ele mesmo ajudou inconscientemente a criar. Para quem quiser refletir e pensar sobre diversas nuances nesse intrigante filme de ficção, ele está disponível por inteiro aqui mesmo no YouTube e merece ser revisto.
Essa foi a dica em vídeo e encerramos por aqui, agradecendo a todos que se inscrevem no nosso canal e aos que deixam o like, e voltaremos com mais dicas como essa a qualquer momento aqui mesmo, no Cinema Kids.